Vamos lá. Olha, é notícia. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E eu recebi a notificação de duas matérias hoje, do GE. Globo. Eu tenho o Twitter deles ali notificando no meu celular. Às 10 horas da manhã saiu uma matéria que a gente chama de matéria de gaveta. É aquela matéria que você faz, deixa pronta, programada e tal. Normalmente é uma matéria mais fria, ou então a análise do jogo, ali uma declaração pós-jogo que você quer jogar pro dia seguinte e tal. E saiu essa matéria aqui, Fluminense e Flamengo. Marcelo e Felipe Luiz revivem rivalidade dos tempos de Europa. Durante muito tempo eles foram, né, o Marcelo era titular do Real Madrid, o Felipe Luiz do Atlético de Madrid, enfim, toda uma matéria do GE. Globo destacando a rivalidade que acontecia na Europa, agora voltando a acontecer no Brasil. A questão é que a outra notificação que eu recebi do GE foi agora às 3h52 da tarde, cerca de uma hora em relação ao horário que eu tô gravando isso daqui. Escalação do Fluminense. Marcelo não treina e vira dúvida para o Fla-Flu. Lateral esquerdo voltou a sentir incômodo na panturrilha e não participou da atividade com o elenco nessa sexta-feira no CT Carlos Castilho. Matéria do Davi Barros e do Thiago Lima. O Fluminense tem uma dúvida de última hora para o Fla-Flu deste domingo. O lateral esquerdo Marcelo não treinou com o elenco na manhã desta sexta-feira no CT Carlos Castilho. Voltou a sentir dores na panturrilha e foi preservado da atividade. Marcelo esteve no centro de treinamento na manhã da sexta-feira e até postou um bonito arco-íris que apareceu por lá. Porém, não foi a campo. Ainda é incerto se ele começa no banco ou como titular no clássico deste domingo, já que ainda há o treino de sábado. Vamos lá, tá? Lembrando aqui as outras. Vou falar das outras opções já quando for falar da escalação. Mas sobre o Marcelo, acho que vale reforçar o primeiro ponto que é. Um monte de gente já viu, pipoqueiro. Assim. Eu queria muito que o Marcelo fosse pipoqueiro. Dentro dessa lógica. Seria ele peidando de jogar contra o Flamengo. Porque aí era um problema que psicologicamente se tenta resolver. Mas pelo visto não é. Pelo visto ele tem um problema físico. É tipo você pegar um jogador ruim aí batendo pênalti, sei lá, pegar alguém que já saiu, botar o Júnior Dutra, que é o clássico aí. Botar aí o Júnior Dutra vai e perde um pênalti contra o Felipe Cardoso, né? Flamenguista, aí ia ficar um bom link. Felipe Cardoso vai e perde um pênalti contra o Flamengo. Aí você fala, aí ó, bota o flamenguista pra bater contra o Flamengo, não. E ele é só ruim, entendeu? O Felipe Cardoso é a mesma coisa disso aqui. O Marcelo tem um problema crônico na panturrilha. Se você for nas internets aí, no Twitter é um pouquinho mais fácil de encontrar isso. Eu não vou pesquisar aqui agora, mas no Twitter é um pouquinho mais fácil de encontrar isso. Mas você consegue isso em outros... no Google pesquisando também. E pesquisar sobre Marcelo panturrilha e for ver notícias da época do Real Madrid, você vai achar um monte de notícias falando sobre Marcelo fora por conta de panturrilha, mas... A gente achava que teria passado isso? Confesso, em determinado momento eu achei que tinha passado. Principalmente porque a gente agora entrou numa sequência de um jogo por semana. Até o início de agosto, dia 1º de agosto, o jogo da Libertadores, até lá a gente só tem um jogo por semana. O mês de julho inteiro é um jogo por semana. Então eu achei, depois de Marcelo ter jogado 90 minutos na última semana, que isso seria um assunto que seria preservado, mas sentiu incômodo de novo. É por isso que o Marcelo tá fora. É uma merda. O Marcelo está fora. Detalhe, informação importante aqui. Deixa eu me retificar. Marcelo não está fora. Ele é dúvida. Atenção na matéria. Ele é dúvida. Tá vendo? Até eu dou esses moles de vez em quando. Marcelo não tá fora. É dúvida. Tem treino no sábado ainda. Mas acho que assim, pra ele não ter treinado hoje, sentindo incômodo, eu acho difícil que o Marcelo jogue no domingo. Mas vamos torcer pra funcionar. Porque... o provável time é esse daqui, ó. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga, né, sem o Marcelo. André Martinelli, Lima, Ganso, John Ares e Germancano. Diogo Barbosa, contratado para ser reserva do Fluminense, de Marcelo no Fluminense, está em transição após estiramento leve no ligamento colateral medial do joelho. Dessa forma, Fernando Diniz deve improvisar mais uma vez na lateral esquerda, caso o camisa 12 não se recupere a tempo do clássico. E aí, por que me deu um negócio, deu um estalo ali?
E eu fui lembrar disso daqui, ó. Escalação do Fla-Flu da Copa do Brasil, jogo de volta, talvez depois do jogo do São Paulo ali, talvez nos Fla-Flus, uma das piores atuações do Fluminense nos últimos anos. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, era o Manuel aqui, será o Felipe Melo, e Guga, André Martinelli, Lima, Ganso, John Arias e Germancano. Ou seja, como a gente não tem o Keno, talvez não tenha o Marcelo, a escalação só deve ter uma mudança, que é do Manuel pro Felipe Melo aqui. E aí isso, eu confesso que me deixou um pouquinho incomodado. Eu não acho a contratação do Guga até agora ruim, mas também não acho boa, mas não acho... Porque acho que jogou pouco na posição dele. Acho que jogou mais em outra posição do que na posição dele. E isso eu acho que complica um pouco a minha avaliação sobre o jogador. O fato é esse, eu não tenho como ficar avaliando o Guga de lateral esquerdo, pô. Não é que, igual a galera fica falando, não. A posição, ficar falando do Michel Araújo. O Michel Araújo tá jogando na ponta, a posição dele não é ali. Aí o Michel Araújo é pro meio. Não, o Michel Araújo tá jogando no meio, a posição dele não era ali. E sempre tinha uma posição nova. Não, o Guga é lateral direito. Ele tá jogando lateral esquerda. E não gostei. Teve uma partida do Guga na lateral esquerda, que eu me lembro, assim, que eu gostei. Foi contra o Vasco, o primeiro jogo dele como lateral esquerdo, inclusive. Marcou muito bem o Gabriel Peck. O Gabriel Peck era o grande destaque daquele Vasco. Acho que meio que segue ainda, sei lá. O Vasco tem destaque atualmente, né? E ele conseguiu inibir bastante a jogada do Gabriel Peck, que era cortar pra dentro. E ele, com a perna direita, né? A boa marcando a perna esquerda do Peck, conseguiu. Mas só. Foi só isso, assim. Depois de lá pra cá, não teve boas atuações como lateral esquerdo. Como lateral direito, o Samuel Xavier não dá nem chance. Enfim, né? É complicado, mas o cenário é esse. O Flamengo também tem alguns desfalques. O Eric Pulgar, por exemplo, tá fora. O Ayrton Lucas também tá fora. Bruno Henrique, lesionado, também tá fora, né? Assim como o Pulgar. Então eles têm alguns desfalques também. Mas é um fato que, pra nós, o desfalque do Marcelo é considerável. É um vídeo um pouquinho mais curto aqui nessa sexta-feira. Para esse sábado eu tenho 2 vídeos que estão aqui já a ideia. Eu vou gravar aqui agora, na verdade, já também para esse sábado. Um é do relatório financeiro que foi feito pelo Rodrigo Capello, publicado pelo GE. Globo. Eu vou trazer aqui alguns comentários interessantes, acho que muita gente não leu ainda e tal. Teve podcast deles também, que eu acho legal trazer como informação também pra gente discutir um pouquinho esse caso. E o outro é sobre a janela do Fluminense, né? Uma avaliação ali da janela do Fluminense. Vamos ver, torcer pro Marcelo treinar nesse sábado. Tamo junto, até a próxima. Eu não pedi dessa vez. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Dá essa moral aí pra gente. Quantos inscritos no Raiz Tricolor? 206.532. 532. Então você pode ser o 533 agora. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.